O filme começa mostrando uma cidade destruída pela radiação, onde quase toda a população morreu. As poucas pessoas que sobraram lutam para sobreviver. Depois, conhecemos a protagonista, uma jovem chamada Anne Burden. Como parte de sua rotina diária, ela coloca uma roupa de proteção e vai à cidade procurar suprimentos. Depois de pegar o que precisa, ela volta para sua fazenda, que fica em um vale verde rodeado de montanhas e florestas. Essa área não é afetada pela radiação, então a vida aqui é bem mais tranquila. Quando Anne chega em casa, tira a roupa de proteção e toma um banho para limpar qualquer resíduo de radiação. Depois, ela prepara o jantar com os suprimentos que encontrou, come e vai dormir. No outro dia, Anne sai com seu cachorro para ver se pegou alguma coisa nas armadilhas que ela montou. De repente, o cachorro sente alguma coisa diferente e sai correndo. Anne vai atrás dele. Logo, eles chegam perto de um carro que não é dali, onde tem um homem chamado John Loomis usando uma roupa especial parecida com a de Anne. Ei, o que você faria se todo mundo morresse e ficasse apenas você e o sexo oposto na Terra? O filme que vou fazer o resumo chama Z for Zachariah. Em português, Os Últimos na Terra. É uma mistura de drama, romance, ficção científica e suspense. Esse filme é muito bom e o final fiquei de cara. Não esperava que terminava assim. É por isso te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para receber os melhores resumos. Curiosa, ela se esconde um pouco longe e fica olhando John enquanto ele confere se tem algum perigo por perto. O rastreador dele mostra que não tem radiação na área, então ele tira o traje aliviado. Ele respira fundo e pula em uma cachoeira perto. Anne vê isso e fica desesperada, correndo até ele e gritando para ele sair da água. John leva um susto quando ela chega de repente e aponta a arma para ela. Mas Anne esclarece que não está ali para fazer mal a ele. Ela explica que ele não deveria tomar banho naquela água porque está contaminada com radiação da cidade. John fica assustado com a informação e sai imediatamente da água. No entanto, já é tarde demais para evitar os efeitos. A radiação já o atingiu e ele começa a sentir náuseas. Fraco, John vai até o carro dele, pega uma injeção e tenta se aplicar. Ele tá com as mãos tremendo e não consegue, então Anne ajuda ele. John acha que vai morrer, então pede para ela queimar o corpo dele. Mas Anne não quer desistir dele assim tão fácil. Ela leva ele para o jardim e o lava completamente para tirar qualquer sujeira que ainda esteja nele. Depois, traz ele para dentro da casa, mas a saúde dele continua piorando. Nos próximos dias, Anne dá mais remédios para o John e fica cuidando dele o tempo todo. Uma noite, ele fica com muita febre e grita de dor. Ela tenta reduzir a febre dele com água fria, mas ele não melhora e fica inconsciente. Sem outras alternativas, Anne decide rezar para que ele se recupere logo. Por sorte, isso funciona, e John acorda. Uma noite, quando eles estão sentados na frente da casa, Anne mostra para ele umas fotos antigas. Ela conta sobre o irmão dela, que saiu para buscar comida, mas nunca mais voltou. Ela também fala do pai dela, que morreu por causa da radiação. Agora, só quem tá com ela é o cachorro dela. Tocado pela sua história, John a olha com carinho. Lee revela que trabalhou como engenheiro de pesquisa em uma instalação do governo. Ele fazia parte do grupo que inventou a roupa que protege contra a radiação, a mesma que usava quando se encontraram pela primeira vez. No dia seguinte, enquanto Anne está no campo, John se aproxima e pergunta sobre o trator quebrado. Ela explica que parou de funcionar por falta de combustível. John menciona um posto de gasolina por perto e sugere que eles vão até lá. No início, Anne hesita, dizendo que não há eletricidade para bombear o combustível. Mas quando o engenheiro John sugere que podem retirar o combustível manualmente, ela se prepara para a tarefa. Anne então vai ao posto de gasolina e consegue reabastecer seu trator. Ela salta de alegria e acena para John, que a observa através de uma mira telescópica de uma arma. Depois de um tempo, Anne volta para casa e agradece a ele. Ela reconhece que não tinha pensado em puxar o combustível manualmente antes. John entende e sugere que viver isolado pode tê-la feito esquecer dessas possibilidades. Ele então lembra de sua própria história e compartilha que viver no abrigo do governo fez com que ele se sentisse preso no tempo. Ele diz que fez seu carro e roupa especial para conhecer o mundo e se sentir livre de novo, mesmo que fosse perigoso. Conforme John se acostuma com a vida simples e rural ao lado de Anne, ele lentamente recupera suas energias. Um dia, ela o leva a um lago próximo, livre de radiação.
Ela pega um peixe grande e come junto com ele. John se sente feliz por ter conhecido ela, porque esse lugar é exatamente o que ele queria quando saiu do abrigo. Com o inverno chegando, Anne fala que eles precisam guardar comida, porque ela quase ficou sem no ano passado. Ela queria que os congeladores estivessem funcionando, assim poderia estocar os peixes do lago. Anne menciona que costumava ter um gerador, mas ele não está funcionando agora. Ao ouvir isso, John decide usar sua habilidade como engenheiro mais uma vez. Ele vai até onde o gerador está e tenta consertá-lo, mas não consegue. Então, ele leva Anne até a cachoeira e compartilha uma nova ideia. John propõe que eles gerem sua própria eletricidade usando a água da cachoeira. Para isso, precisam construir uma roda grande que gire quando a água entra em contato com ela. Anne gosta da ideia, então eles voltam para casa para planejar melhor. John explica que vão precisar de muita madeira para construir a roda. Como não tem árvore boa para essa madeira, eles teriam que derrubar a igreja que fica perto e usar as tábuas. Mas Anne diz que não quer fazer isso de jeito nenhum. Como pessoa religiosa, ela explica que a igreja lhe trouxe conforto e apoio quando estava sozinha. Além disso, foi construída por seu falecido pai, que era padre lá. Com respeito aos sentimentos dela, John desiste da ideia e os dois decidem focar em outras formas de conseguir o gerador. Um dia à tarde, enquanto Anne trabalha na plantação, John acha um mercado vazio e começa a beber. Quando ela o encontra lá, ele já está bem bêbado e tratando ela mal. Anne consegue levar ele para casa, mas o jeito grosseiro dele a deixa muito triste. Na manhã seguinte, John pede desculpas pelo comportamento na noite anterior. Anne quer salvar o relacionamento, então o perdoa facilmente e até diz que não está chateada. Para animá-lo, ela prepara um jantar especial para eles naquela noite. Ela abre uma garrafa de vinho e começa a beber também. John fica sem entender por que ela está bebendo, já que ela nunca toma álcool. Mesmo assim, eles aproveitam a comida e dançam juntos a noite toda. Mais tarde, Anne leva ele até seu quarto e começa a tirar a roupa. Eles quase têm intimidade, mas John de repente decide parar. Ele fala que isso ia mudar a amizade deles e que precisa pensar mais. Uns dias depois, Anne está passeando com o cachorro dela nas montanhas e encontra um homem chamado Caleb. Ele parece muito fraco e com fome. Mesmo sem conhecer o cara, Anne fica com dó e leva ele para casa dela. John fica preocupado com a presença de Caleb, então rapidamente pega sua espingarda. Mas Anne o tranquiliza, garantindo que o homem não é uma ameaça. Caleb então conta que vivia com outras pessoas em uma mina não muito longe dali. Mas a radiação se espalhou rapidamente pela área. Como resultado, seus amigos ficaram loucos e começaram a se matar. Por isso, ele fugiu para salvar sua vida e acabou chegando a este vale sem radiação. Mais tarde, Anne conversa com John em particular e insiste que deixem Caleb ficar dentro de casa. John não gosta muito da ideia, mas não pode fazer nada. No fim das contas, a casa pertence a Anne. Nessa mesma noite, durante o jantar, os dois homens contam histórias tristes sobre o mundo destruído que viram antes de chegar ao vale. John lembra de ter encontrado um menino que ficou doente por causa da radiação enquanto ele ia para o norte. O menino estava sofrendo muito e pediu para John acabar com sua dor. John ficou com muita pena dele, então atirou no menino e deixou seu corpo na beira da estrada. Depois de comer, Anne leva Caleb para ver onde ele vai dormir e pede que ele fique à vontade. John vê os dois juntos e diz para Anne tomar cuidado, porque eles não conhecem bem o novo cara. Ele não acredita muito na história de Caleb, que disse ter sobrevivido trabalhando em minas. Mas Anne fica na defensiva e pergunta por que John nunca tinha falado sobre o menino doente antes. John diz que queria contar, mas não teve coragem. Então ele cria força e revela algo chocante. O menino era, na verdade, o irmão de Anne. A situação dele era tão ruim que John não teve outra opção além de acabar com o sofrimento. Quando Anne ouviu isso, ela começou a chorar muito, mas entendeu o que aconteceu e não ficou com raiva de John. No dia seguinte, os dois homens vão caçar na floresta, mas há uma tensão clara entre eles. Caleb menciona que compartilha das mesmas crenças religiosas que Anne. Ele também falou bem do jeito corajoso dela, o que fez John ficar com ciúmes. Mesmo não se gostando muito, eles conseguiram pegar um pássaro do mato e levaram para casa. Mais tarde, naquela mesma noite, eles conversaram de novo sobre o projeto da roda d'água. Caleb se opõe ao uso da madeira da igreja, citando sua importância como local de oração. Surpreendentemente, Anne muda de ideia e diz que devem prosseguir.
Ela sugere que talvez Deus queira que eles gerem eletricidade, pois é a única esperança de sobreviver ao inverno. No dia seguinte, os três começaram a desmontar a igreja. Anne e Caleb ficaram mais próximos enquanto faziam isso, o que deixou John cada vez mais chateado. Aí, ele puxa a Anne para um canto e fala o que sente por ela. Ele também diz que respeita o que ela quer e que ela pode viver do jeito que quiser, seja com ele ou com outra pessoa. A Anne fica confusa com o que ele falou, então ela sai sem dizer nada. No dia seguinte, eles fazem progressos significativos no projeto da roda d'água. Para celebrar, eles têm um jantar à luz de velas perto do lago. Eles também brincam de um jogo legal, onde o Caleb joga uma garrafa na água e os outros dois tentam achar. O John parece que não sabe nadar direito, então ele desiste na hora. Anne acha a garrafa, mas ela escorrega da mão dela. O Caleb fica impressionado com o jeito que ela nada e se oferece para ajudar a pegar a garrafa de volta. Enquanto os dois estão na água, o John fica olhando com cara de ciúme. Assim que a Anne sai da água, ele diz que está pronto para casar com ela. Anne fica completamente surpresa com o que houve, mas parece estar muito feliz também. Depois eles vão para o quarto conversar mais, mas John está tão bêbado que logo cai no sono. Anne, que está querendo carinho, tenta acordá-lo, mas ele fala grosso para ela deixar ele quieto. Triste, ela vai até o quarto do Caleb e fica parada na frente da porta. Ela está confusa sobre o que sente pelos dois homens, então hesita em bater. Nesse momento, Caleb abre a porta e a puxa para dentro. Então eles começam a se beijar e acabam tendo intimidade. Na manhã seguinte, logo no café da manhã, Caleb passa a mão na cabeça de Anne, deixando John desconfortável. Logo depois, Anne se levanta e não consegue tomar café. Em seguida, os dois rapazes resolvem voltar ao trabalho na roda que gira com água. No trajeto, John agradece a Caleb por ter inadvertidamente o ajudado a se aproximar de Anne. Foi graças a Caleb que John percebeu o quanto amava Anne. Caleb fica sem jeito com o que John disse sem muita clareza, então não fala nada. Apesar das suas diferenças, os dois homens conseguem terminar de montar a roda d'água e a colocam no topo da queda d'água. Caleb, que está usando um traje de proteção pesado, escorrega enquanto sobe. John pega a corda rápido para não deixar Caleb cair, mas quando eles se olham nessa hora, John percebe um certo ressentimento em Caleb. Ele entende que Caleb não o ajudaria se fosse ele quem estivesse caindo. Aí a cena acaba de repente. John volta para casa sozinho. E Anne conta que fez besteira na noite passada porque tinha bebido demais. John não dá muita importância e perdoa ela, falando que entende por que ela estava desesperada. Ele então comenta que Caleb saiu repentinamente para procurar outros lugares para se estabelecer. Mas Anne fica com a pulga atrás da orelha quando ouve isso e sai para dar uma olhada por aí. Quando não ver Caleb, começa a pensar que o John pode ter aprontado alguma coisa. Nos dias que vêm depois, ela fica para baixo e não sabe o que pensar sobre o que o John pode ter feito. Uma noite, Anne descobre que John ligou a fiação ao gerador, que agora é movido pela roda d'água. Isso faz com que a eletricidade volte para a casa, deixando-a muito contente. No outro dia, ela foi ver o lugar onde guardavam as coisas e viu um piano que era da igreja. John tinha pego depois que eles resolveram tirar tudo de lá. Anne começa a tocar o piano e se envolve profundamente em sua música. Depois de um tempo, John se junta a ela e a observa com um semblante carregado de culpa. Ele entendeu que ela sabia a verdade, que ele tinha matado Caleb e que ela não confiava mais nele. O filme chega ao fim enquanto Anne continua a tocar o piano e expressar sua tristeza e decepção. Enquanto isso, John ouve em silêncio, compreendendo o peso de suas emoções. O que você faria nessa situação? Deixe a sua opinião nos comentários e não esqueça de falar a nota que dar para esse filme e ativar o sininho para ser avisado de novos resumos. Então, até a próxima!